Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos, queridas devotas de Santo Antônio. Desejo para vocês uma feliz, uma abençoada segunda-feira. Hoje é dia 3 de março. Nós estamos nesse período de carnaval, às vésperas de iniciarmos um tempo litúrgico muito importante na vida da igreja, que é a Quaresma. Para que bem possamos vivenciar este dia, esta segunda-feira, este novo início de semana, nós queremos rezar, nós queremos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 até 27. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Caros irmãos e irmãs, certamente esse evangelho no início de semana, nesta segunda-feira, nos interpela muito, nos questiona, não é assim? Primeiro, vamos contextualizar. Jesus está fazendo o seu caminho para Jerusalém, como é muito típico no Evangelho de Marcos, mostrar o itinerário de Jesus para Jerusalém. A pergunta deste israelita praticante é bastante séria, mas Jesus apresenta para ele uma proposta mais ampla. Qual é essa proposta? Quando ele pergunta o que deve fazer para receber a vida eterna. Jesus propõe que ele se despoje dos seus bens e adira à comunidade dos discípulos. Dessa forma, ele daria uma prova de sinceridade com que buscava a vida eterna. Mas diz o Evangelho que o homem que tinha muitos bens, era rico, ele não foi capaz de dar essa prova. Então Jesus ele aproveita a ocasião para sublinhar que as riquezas são um grave obstáculo para entrar no reino de Deus, porque impedem de centrar o coração e os afetos em Deus, de tender para Ele, que é o fim de todos e de cada um dos mandamentos e das prescrições. Na verdade, nós podemos nos perguntar: afinal de contas, é a riqueza o impeditivo para entrar no reino? Ou o que a riqueza pode produzir em nós, no nosso coração? Obviamente, não é a riqueza em si que impede o ser humano de se aproximar de Deus e do reino, mas a ganância, a dificuldade de partilhar. Esse é o nó da questão. Se a gente não consegue colocar o que temos à disposição dos necessitados, a gente não é digno do reino. Então esse é o verdadeiro significado da família cristã.
muito bem expresso nos Atos dos Apóstolos. Se de fato todos nós somos irmãos uns dos outros, a gente tem que se ajudar mutuamente em todas as necessidades, físicas e espirituais. Então é interessante a gente notar que Jesus ele começa a interrogar o homem que possuía muitos bens, enumerando os mandamentos relativos ao próximo. Aparentemente, aquela pessoa rica, ela cumpria à risca tais mandamentos. Tudo certinho, desde sempre observou. O problema dele era a incapacidade de seguir o primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O amor dele estava no apego às coisas, e não a Deus, não ao próximo. Ou seja, a riqueza, ela tende a nos conduzir à idolatria, nos levando a preferir as posses, as coisas, o dinheiro e os bens materiais a Deus, em lugar de Deus, em lugar das pessoas. Esse é o ponto ao qual Jesus se refere nesse trecho do Evangelho. Caros irmãos e irmãs, que possamos meditar bem sobre esse trecho no início desta nossa semana, nesse tempo de carnaval, nesse tempo que também nós estamos já às portas do caminho quaresmal. Desejo para vocês uma abençoada segunda-feira. Pedimos que Santo Antônio te abençoe, que ele te guarde junto à sua família, proteja. Paz e bem, até amanhã.